período da manhã aqui, nesse encontro. Que Deus o abençoe poderosamente, derrame sobre a sua vida, a sua família, abundantes graças. Que vocês possam rezar pela vida do Fernando. Ele, assim, que a gente chama pai fundador, né, do nosso ministério. Na hora que eu falei que era o senhor que ia pregar lá no Gol, todo mundo falou assim, o papai Mococa está aqui na sala, papai Mococa. Então, que nós possamos rezar por ele, para que ele seja fiel até o fim, para que Deus use ele nesse momento, que ele seja um verdadeiro instrumento do Espírito Santo durante essa partilha, em toda a sua vida, em toda a sua caminhada. Pedindo a invocação da Virgem Maria, ela que é a nossa mãe, que Maria passe à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, Fernando. Pode ficar à vontade. A sala é sua. Bom dia. Bom dia. Eu estou com duas câmeras aí, eu estou com um computador e com um celular. Fala aí para mim qual que está melhor, se é essa que eu estou com o dedão apontado aqui ou a outra? A outra. Eu acho que a outra está mais claro, né? É? Um pouco mais claro. E vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá dando para Tranquilo? Sim, tá tranquilo. Sim. Então tá bom. Então eu vou ver se eu fico nessa daqui, que tem mais luminosidade no celular. Essa posição tá bom, né? Tá boa. Então tá. Então, uma grande alegria a gente poder estar juntos aqui. Eu realmente, sempre que posso, estar com a realidade da evangelização nas universidades, eu tenho um prazer, uma alegria especial, e eu quero dizer para vocês que não é diferente o dia de hoje. A gente sempre tem muita atividade, sempre tem muitos afazeres, e para aqueles que só ouviram falar do Mococa, então, meu nome é Fernando Galvani, eu sou veterinário, eu sou colega da Viviane do tempo de faculdade, eu me formei em medicina veterinária lá em Viçosa em 1991, né? Isso tem uma doideira aqui, né, gente? Esse telefone é complicado, né? Fica tocando. Mas, se vocês souberem como é que tira isso daqui, vocês me falam, mas eu não sei bem como é que tira para eles não incomodarem a gente aqui, não. Mas acho que a gente está em casa com o grupo que a gente está, dá para tocar. Então, eu me formei em 1991, portanto, já fazem mais de 30 anos que eu sou veterinário. Depois eu voltei a Viçosa em 1997, fiz mestrado lá também, e eu sou mestre em reprodução animal, eu trabalho na área ainda, embora menos do que até uns 5 anos atrás, mas ainda trabalho como veterinário. Eu sou casado com a Ellen foi a coordenadora do Ministério Nacional, na sequência, após o período inicial que eu coordenei, e nós temos 4 filhos, então, assim como eu vi alguns de vocês aí, que vocês constituíram famílias a partir do Ministério, assim também aconteceu comigo. Eu conheci a Ellen na missão, na universidade, e depois Deus permitiu que nós nos uníssemos em matrimônio, e hoje nós temos 4 filhos, o mais velho tem 14, e o mais novo tem 3 anos. Então, vocês viram que mesmo para alguns de vocês aí, eu sendo avô, bisavô, eu tenho filhos novos, pequenos, né? E isso é bom porque também reflete naquilo que a gente vê no testemunho de vocês. Do ponto de vista da fé, muitos de vocês aí como filhos, como netos, como bisnetos espirituais, como eu gosto de me referir a alguns de vocês. Eu participo do grupo de oração aqui na minha comunidade é dedicada a Santa Teresa, é um bairro novo, então tem um grupo de oração que acontece na minha casa, coincidentemente, nós não estamos de portas fechadas na pandemia, as atividades acontecem presenciais, o grupo não é grande, é padrão os gols mesmo, 12, 15, 20 pessoas, dependendo da reunião, e nós temos o privilégio de ter um padre que é vizinho, que é amigo aqui, que celebra com a gente aqui em casa também. Então, a gente tem realmente uma vida religiosa, espiritual bastante ativa, serve na paróquia, serve em outros movimentos,
em outras realidades, aí graças a Deus, há mais de 30 anos, né? Então, eu conheci a renovação em 1982, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês não eram nascidos, exceto a Viviane aí, que é do meu tempo, mas não é tão longeva quanto eu, né? Então, nesse sentido, eu quero partilhar com vocês assim, uma grande alegria por estarmos juntos, né? A gente tirar um domingo nesse tempo que a gente sabe que é muito obscuro, como diz o Dom Adair, e a gente poder realmente estar juntos, convivermos e partilharmos a palavra, partilharmos das nossas experiências espirituais, recebermos um pouco mais de orientação, de motivação do Senhor para que a gente possa servi-lo mais e servi-lo melhor. É um lema meu também, desde jovem, que nós pudéssemos servir mais e servir melhor a Deus, né? E eu sempre perguntei muito a Deus, onde é você quem decide, Senhor, mas eu quero lhe servir mais e lhe servir melhor. Então, é nessa dimensão que eu quero estar com vocês esse período aqui da manhã, para nós partilharmos um pouco mais da palavra. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que no começo da fala do Zé Carlos, ele colocou uma realidade para que nós trabalhássemos um pouco a questão de sermos sentinelas. Ele, como coordenador diocesano, ele trouxe essa palavra, essa visão do sentinela, aquele que guarda, aquele que cuida. E para mim, então, como pai, como aquele que foi escolhido por Deus para dar o pontapé inicial a esse ministério, a essa missão, eu fico muito à vontade, porque eu brinco também dizendo o seguinte, enquanto eu estiver vivo, o guardião do carisma acaba sendo eu, mesmo eu não estando tão ativo como eu já estive no passado, por circunstâncias de família, por circunstâncias outras tantas, por novos desafios na missão. Eu, além de trabalhar aqui na renovação, nas atividades da igreja, que eu trabalho bastante também em Belém, lá com o Dom Alberto, na Arquidiocese de Belém, e assim por diante. Então, estar sentinela evoca da gente sempre a estar recuperando algumas questões que também ele colocou no início, que é para vocês no dia de hoje, enquanto encontro de ministérios, a importância de nós termos muito claro qual é a nossa identidade. Então, o sentinela, ele está a postos, e neste tempo, neste momento, como é um encontro de ministério, que nós possamos ter a clareza de que nós somos chamados a sermos os guardiões da nossa identidade. Então, quando alguém me chama, como vocês me chamaram, para partilhar com vocês dessa forma, eu fico muito à vontade, porque eu vou contar para vocês o que Deus colocou no nosso coração no início, que a gente tem entendimento, e a gente, historicamente, fala que é o que dá a cara, que é o que dá a identidade das universidades renovadas. Se a gente for buscar aí o que está posto na internet, nos documentos, nos principais escritos do Ministério, a gente vai perceber que a gente tem alguns pilares, outros usam outras expressões para se referirem a 5 pontos que nós temos como características, como elementos fundantes do nosso ministério. Então, eu também usei no passado, e uso quando tenho oportunidade, uma metáfora, e para vocês de Minas Gerais, ela é mais viva do que o resto do Brasil, que é a metáfora do Rio São Francisco. Lá na Serra da Canastra, lá no alto da serra, lá onde o Rio São Francisco nasce, ele nasce como um pequeno veio de água. Eu conheço lá, a Ellen, minha esposa, é de Araxá, e a gente, de vez em quando, a gente anda lá na nascente do São Francisco para passear lá em São Roque de Minas, naquela região da Canastra ali. E eu costumo dizer o seguinte, o Rio São Francisco nasce ali e atravessa Minas Gerais, ele recebe a água do Rio das Mortes, e recebe toda a podridão que vem lá do Vale do Aço, então ele recebe um afluxo de água muito grande, que gera um empobrecimento do rio, mas logo no norte de Minas ele recebe a água das vertentes, e águas novas vão sendo derramadas no rio, e a vida do rio ela se recupera, e o rio vai servindo todo
o estado brasileiro até chegar lá no município de Piaçaba-Sul, na divisa do estado de Sergipe com Alagoas, onde ele se desemboca no mar. E por aí ele deixa um legado muito grande de vida, e agora com a transposição do rio, muito mais vida ainda. O que eu quero dizer com essa metáfora? Que todas essas águas que são anexadas a ele ao longo do curso do rio, elas são muito importantes para o rio. Só que em qualquer lugar do rio que você fizer um corte da água dele, e eu tenho um laboratório de análise de águas também, tá? Minha esposa é engenheira de alimentos, e nós temos um laboratório de análise de águas. E quando eu pego a água do São Francisco na nascente, quando eu pego a água do São Francisco ao longo de todos os trajetos dele, ele, para continuar sendo São Francisco, ele precisa de ter a água da canastra. Se ele perder a água da canastra, ele deixou de ser Rio São Francisco, ele é outro rio. Então, é uma metáfora que a gente já usou muito aí na celebração dos 20, dos 25 anos, e sempre que eu tenho oportunidade para falar da identidade, eu uso essa metáfora. Ao longo da caminhada, ao longo da história, muitas outras coisas foram anexadas ao Ministério de acordo com as demandas locais, regionais e até nacionais. Porém, esses 5 elementos, esses 5 pilares que eu vou falar com vocês aqui, e eu vou dar ênfase em um deles a pedido aí dos organizadores, esses elementos têm que estar em todo o grupo, têm que estar em todo quanto é espaço de universidades renovadas. Caso contrário, ele fica desfigurado. Ele seria parcialmente universidades renovadas, digamos assim. Ele pode ter muito mais do que isso, como o Rio São Francisco tem ao longo do seu trecho, do seu caminho, do seu curso. Agora, ele não pode deixar de ter esses elementos que eu quero compartilhar rapidamente com vocês aqui. Eu, não necessariamente nessa ordem de importância, eu rabisquei os 5 aqui, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles, e eu tenho certeza que vocês vivem esses elementos, uns mais, outros menos, alguns grupos mais, alguns grupos menos, mas é importante que sempre busquemos vivê-los com bastante intensidade, porque aí, ainda assim, nós daremos maior clareza na nossa identidade, nós seremos mais do que somos chamados a ser e, portanto, estaremos respondendo muito mais à altura aquilo que Deus nos chama a ser. Então, fundamental, no meu entendimento, que nós tenhamos a compreensão e que nós passemos por todas aquelas gerações que nos são delegadas, para que eles também tenham muito claro isso daí. Eu vou falar primeiro um pouquinho da vida fraterna, que é uma das coisas que mais marca o nosso ministério. Entendeu? Nós vivemos, nós temos amigos, nós temos irmãos, mas uma outra coisa, antes de eu entrar nos 5 ministérios, dos 5 pilares, o ministério surgiu a partir de uma experiência de Viçosa. Essa experiência em Viçosa era uma experiência que acontecia dentro da Universidade Federal. A Universidade lá de Viçosa, a Renovação Carismática de Viçosa, ela tinha uma intensa atividade evangelizadora, uma intensa atividade missionária dentro da universidade. No tempo que eu estudava lá, nós tínhamos alguns grupos de oração que eram ativos, e não eram grupos aos moldes dos de hoje, de 15, 20, 30 minutos. E existe até hoje alguns desses grupos, que de há pouco tempo atrás, um desses grupos celebrou 39 anos de existência, que é o grupo Cenáculo do Senhor. É um grupo que acontece todas as segundas-feiras, das 19h15 às 21h15, ou seja, é um grupo de oração padrão normal do que acontecia, do que acontece aí nas comunidades. Lá em Viçosa, dentro da universidade hoje, deve ter uns 5 ou 6 grupos dentro da universidade. A universidade lá é diferente da universidade de vocês, quem conhece, lá é tudo muito junto, lá é tudo amontoado, então tem a capela, tem múltiplas realidades. Então, você tem um grupo na hora do almoço, você tem um grupo à noite, você tem um grupo que tem mais destaque para funcionários, assim por diante. Mas, na época, eu não vou falar primeiro da vida carismática, não. Eu vou falar de um outro pilar, que era a vida carismática. Eu vou inverter aqui. E aquela comunidade era uma comunidade muito carismática. Carismática no sentido literal da palavra. Então, esse pilar é importante. Não dá para a gente conceber universidades renovadas com grupos, com constituições que não têm uma dimensão carismática realmente muito intensa. Porque nós nascemos
de uma comunidade que vivia essa dimensão carismática muito forte. E quando eu digo carismática, é carismática no sentido pentecostal da palavra. No sentido, primeiro, de viver dependendo do Espírito, de viver consultando o Espírito, de ter uma intimidade com o Senhor pelo Espírito. Entende? Esses dias eu estava vendo alguém falar sobre a Santíssima Trindade, e ele definia assim: Deus é o que ama, Jesus é o amado, o Espírito Santo é o amor. Então, nós vamos estar no meio dessa força da Trindade pelo Espírito. Então, quando eu consigo olhar para um Deus que ama, é vida no Espírito. Quando eu consigo contemplar o Cristo que foi amado, e é amado principalmente na cruz, eu consigo ter participação no mistério da redenção. E quando eu consigo fazer isso no Espírito, a minha vida é carismática, porque com ela vem todas as graças. Então é muito importante, e tem muitas realidades, que a gente não vê falar isso, vale inclusive para o nosso movimento. Eu vi hoje a pregação do Zé Carlos, uma boa parte dela, e eu entendi como uma graça quando ele fala que nós não podemos ser profetas da desgraça, e profetizarmos sobre as múltiplas realidades que existem nas nossas comunidades. Mas também é fato de que, em muitos lugares, essa experiência carismática viva, eficaz, atuante, ela está num esmorecimento. Então, é muito importante que nós sejamos protagonistas disso, a partir de eu vivo. Quanto tempo você não tem uma experiência boa de uma cura? Quanto tempo eu não tenho uma experiência boa de uma profecia que faz eu mudar de vida, que faz eu reorganizar a minha vida, faz eu reescolher uma decisão, eu rever uma decisão, faz eu tomar uma nova decisão para a minha vida? Quanto tempo faz que eu não interpreto uma fala em línguas? Ou quando muitas nossas orações em línguas nos nossos ambientes, vamos louvar, vamos rezar ao Senhor. Senhor, eu te louvo, te agradeço. Então, a ferramenta da fala em línguas acabou se tornando mais uma ferramenta vou botar entre aspas, de preguiça espiritual. Eu não quero rezar, eu já começo logo a rezar em línguas, eu não quero pensar em algo para louvar o Senhor, eu não quero pensar em algo que o Senhor realizou na minha vida para dar testemunho, dando glórias, dando agradecimento, eu já vou logo rezando em línguas. Então, muitas vezes, a oração em línguas, ela atrapalha nesse sentido, se ela for compreendida somente como essa função de dar um ar de espiritualidade para a nossa preguiça espiritual. Nós não vivíamos isso. A oração em línguas é uma bênção, uma grande ferramenta para que a minha oração ela se complete ainda mais. Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha uma dificuldade, eu sou especialista em reprodução animal, trabalho com reprodução animal, mas eu tive um trauma quando era jovem, adolescente na escola, que numa das minhas primeiras aulas de inglês, a professora me deu uma cadernada no rosto. Eu mostrei o que eu tinha feito para ela, me deu uma cadernada. Eu peguei birra de inglês. E durante muito tempo eu não conseguia ter desenvolvimento razoável em inglês por conta dessa professora. E depois, quando eu fui para Viçosa, eu tive uma noiva lá, namorei seriamente lá. Não fui noivo de aliança, mas eu tratava como um noivado, dado o compromisso que a gente tinha. E ela tinha morado na Inglaterra, falava fluentemente inglês, e eu tive oportunidade de aprender inglês e eu não aprendi inglês. E aí, de repente, eu me vi querendo estudar, me tornar um profissional mais competente, e tudo que eu precisava estava em inglês para eu crescer nos meus estudos. E a forma de eu corrigir isso foi, na verdade, eu ter que ir morar nos Estados Unidos. Eu fui morar nos Estados Unidos quase que sem saber falar inglês. Sofri muito por isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque também, quando eu era do mundo ainda, das drogas, da prostituição, e eu comecei a participar de um grupo de jovens, e nesse grupo de jovens as pessoas saíam no final de semana e voltavam falando outra língua. E aquele falar em outra língua me chamou muita atenção. Porque eu estudava inglês há 3, 4 anos e mal sabia falar hot dog, yes, e alguma bye-bye. Era aquela preguiça com a língua, e o fato de falar em outra língua me chamou a atenção. E mal pude eu saber depois que era a língua do Espírito. Quando eu fui para o evento, e aí eu fui batizado no Espírito, mas eu não ganhei o dom de línguas. Eu fui para uns 5 encontros para rezar em línguas, então eu tinha muito medo, porque naquele tempo, lá atrás, quando vocês não eram nascidos, tinha alguns padres que pregavam os encontros,
e eles faziam um discernimento espiritual de se você estava rezando em língua, se era no espírito ou não, se era humano, se era uma manifestação diabólica. Então eu tremia de medo de um padre, quando eu começasse a rezar em línguas, falava assim, tem um menino aqui que não está rezando no espírito, está rezando humano, dada essa experiência traumática que eu tinha. Então, quando eu comecei a rezar em línguas, para vocês morrerem de rir, pasmem, mas foi assim, eu fechava um olho e ficava com o olho aberto e fazia assim, e olhava para o padre para ver se o padre estava olhando para mim, para me discernir ou não. Eu demorei para ser liberto disso. E muita gente está rezando que nem eu rezava naquele tempo, hoje. Então, o dom de línguas é uma ferramenta maravilhosa para que você aumente a sua comunhão espiritual com o Senhor. Então, você fala do dom de línguas, o dom de interpretação das línguas, que nem nos congressos, nem nos grandes eventos da renovação eu vejo mais, mas era muito comum. O dom da profecia é fundamental, eu vou falar da visão profética como um outro pilar, mas o dom da profecia é fundamental. O dom da fé, a gente agir na fé, na certeza antecipada daquilo que vai acontecer, eu louvo antes de acontecer. O dom de curar, quantas pessoas não têm necessitado hoje de que você apenas empreste a sua mão e a sua voz, coloque a sua mão no ombro, ou sobre a cabeça, ou sobre a tela do computador, se você estiver rezando por ela no computador, e ao fazer isso, você reze por ela e ela fique curada. Há poucos dias eu vivi uma experiência muito rica aqui meu vizinho aqui ficou internado num hospital de regional de referência, cheio de Covid, numa situação muito grave, teve que fazer uma cirurgia muito grave, porque a vesícula dele entrou em necrose, não morreu por Deus, e ele saiu do hospital, eu fui dormir com ele no hospital, porque não tinha ninguém que ia dormir, a família, a esposa não aguentava, então, primeiro ato de fé, ir na fé, enfrentar a Covid na fé, é um risco muito grande, apesar de que eu já tinha tido Covid recentemente aqui na minha casa, mas eu estava me recuperando e a gente já tinha os relatos de que as pessoas estavam sendo reinfectadas. Depois que ele ficou 10 dias da pós-cirurgia, ele tinha uma febre muito intensa, ainda e não sarava, ele veio para casa, a febre diminuiu, mas não sumia a febre, era um grande impasse, e teve um dia que eu falei, só tem uma solução para você, rezar para você. E ele não é muito de igreja, não, muito pelo contrário, é muito devasso. E nós rezamos para ele, no outro dia ele ficou sem febre, a partir daí, enquanto ele não se restabeleceu, quando dava 7 da noite, ele falou, você não vai vir rezar para mim, não? Então, todas as noites nós tínhamos que estar na casa dele, rezando, e ele não recebia nenhuma visita, porque ele tem comorbidade, mas ele me pedia encarecidamente para ir rezar. Aí depois se confessou, e hoje já está entrosando aqui na paróquia, vindo nas atividades aqui da nossa casa. E é um dom da fé, porque eu tive que ir para o hospital na força da fé, eu tive que rezar para ele ser curado na fé. Quantos e quantos colegas nossos na universidade e em tantas outras realidades estão precisando disso. Como é o nome da coordenadora diocesana? Cadê ela? Me ajuda aí, Luísa, que você me pediu para gravar um vídeo para ela. Qual é o nome dela? Isadora, ela tá ligando aqui. O áudio aí, Isa? Eu quero te dar um beijo, eu rezei por você, eu não consegui gravar o vídeo, porque no dia do seu aniversário, era 30 anos de ordenação episcopal de Dom Alberto Taveira. E eu estava lá num grupo, eu estava muito atarefado com um grupo de padres, mais algumas pessoas, por conta dessa celebração. Mas eu estou falando isso para vocês, porque na véspera da celebração, eu saí com ele para uma comunidade, e eu tenho muita proximidade com o Dom Alberto. Dom Alberto é da minha casa, eu sou da casa dele, então que eu fico hospedado, eu estava hospedado lá na casa dele, e nós saímos para uma atividade pastoral, ele foi celebrar uma missa, e na volta, nós rezamos o terço, acabamos de rezar o terço, o que nós faríamos em condições convencionais? Íamos partilhar e conversar, não eu meti a mão na cabeça do bispo, e não é um bispo qualquer, né? É Dom Alberto Taveira, ele estava de meu motorista, olha para você ver, ele estava de meu motorista, falei, cadê o seu motorista? Falei, não, eu dispensei o motorista para a gente ir partilhando. Então, eu tive a oportunidade de rezar para ele. Essa ousadia, ele ficou muito agradecido. Porque ele deve ter recebido 15 mil telefonemas, ele deve ter recebido 35 mil mensagens de WhatsApp, de e-mail, de etc. Mas eu não sei quantas pessoas tiveram a coragem de botar a mão na cabeça dele e rezar para ele. Eu tive esse privilégio de fazê-lo. Mas eu poderia ficar acanhado, eu poderia ficar no meu canto. Então, eu não mandei a mensagem para a Isadora, mas eu rezei para a Isadora. Entendeste? Muito obrigada. Agora, é importante, essa vida carismática é você ser testemunha. A renovação no ano de 2021 está com o tema: descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo.
Então você vai ser testemunha do amor de Deus rezando por um bispo, como eu rezei, rezando pela Isadora, como eu rezei, mas principalmente rezando pelo seu colega de faculdade, rezando pelo seu professor, rezando pelo seu colega de república, que era o que dava a cara diferente para nós. A Viviane está aqui no grupo, e quando a Viviane, com a turma dela, da república dela, começaram a ir no grupo de oração, participaram da experiência de oração, muitas vezes nós íamos até a república dela para elas rezarem o terço, para que a gente pudesse dar um apoio naquele momento inicial da caminhada, e assim nós fazíamos. Às vezes eu rezava o terço em 2, 3 repúblicas, com os estudantes que estavam conosco lá em Viçosa. Então, essa dimensão carismática, ela é fundamental. Ela é fundamental para vocês e para toda a renovação. E, infelizmente, em algumas realidades, isso não é tão vivo como deve ser. Então, eu quero pedir a vocês, como pai, não deixem, cultivem isso com muito carinho, desejem isso. São Paulo escreve aos Coríntios, a respeito dos dons, não vivais na ignorância, no comecinho do capítulo 14 de São Paulo aos Coríntios, primeira carta. Então, não tenham ignorância, vocês têm acesso ao terceiro grau de formação, busquem conhecer todos os carismas, busquem ter intimidade com o Senhor e digam ao Senhor, Senhor, dá-me os carismas para que eu possa te servir mais e melhor. Quando eu me formei, eu fui morar nos Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa, fui morar nos Estados Unidos, fui estudar nos Estados Unidos. E tinha dia que eu tinha uma dor muito grande, porque eu não tinha forma de comunicação que nem tem hoje. Uma vez a cada 15 dias eu ligava para os meus pais. E uma das coisas que eu levei, eu tinha um cartão que era uma vela acesa na escuridão, só tinha a luz da vela. E era um dos meus lemas. A vela se consome para dar luz. Então eu queria me consumir para dar a luz onde eu estava. E no verso desse cartão eu escrevi, Senhor, me dê a graça de te servir mais e melhor, onde você que decide. E isso, durante muito tempo, ficou embaixo do Santíssimo, do Sacrário, da capela da UFV, porque era eu que fechava a capela. Então, só eu que sabia que esse cartão ficava lá e era o meu lema de vida. Me consumir para que o outro tenha a luz de Cristo. Nessa dimensão carismática. Então, busquem conhecer todos os carismas. Tenham, mesmo que você não seja agraciado hoje com alguns desses carismas, mas esteja pronto para que Deus te dê o carisma, para que na hora que ele precisar, você exerça o carisma, você tem conhecimento, você não esteja na ignorância. Então, eu não vou ficar, senão eu vou dar um ensinamento de carismas para vocês, e não é o objetivo, né? Mas essa dimensão carismática era a dimensão da nossa comunidade da Viçosa. A gente rezava muito uns pelos outros, as nossas reuniões tinham muitas palavras de ciência, tinham muitas palavras de sabedoria, se exercia o discernimento espiritual. Nós rezávamos pedindo a cura física para as pessoas enfermas serem curadas, para aquelas que tinham problemas interiores, para que fossem libertos, para que fossem trabalhados. Nós pedimos os carismas de comunicação, a eficácia da palavra, o carisma de governo, o carisma de ser mestre, o carisma de ser doutor, o carisma de ser evangelista. Busquem isso, tenham muito premente isso, porque o ministério de vocês, a missão de vocês na universidade será exercida com muito mais facilidade. Então, essa era uma realidade. Esse era o pano de fundo de onde a Universidades Renovadas nasceu. Então, é o primeiro pilar, primeira características da nossa identidade, sermos muito carismáticos. O segundo, eu vou falar da vida fraterna, e esse eu vou ser um pouco mais rápido. Mas uma das coisas que mais marcou a vida, historicamente, do ministério é todo mundo que está fora do ministério acha que a gente é meio que um gueto, acha que a gente é meio que um grupo meio apartado, meio separado, porque a gente é muito ligado entre a gente mesmo. E isso é fruto dessa vida fraterna. Eu saber o que está acontecendo com o outro que comigo faz a caminhada, que comigo avança na história. Então, isso é fundamental para que nós possamos realmente dar um passo na vida espiritual. O outro, para mim, eu fui discípulo também de Dom Luciano. O Dom Luciano valorizava demais da conta a pessoa humana. O outro, toda a ação missionária que a gente faz, ela não é para nós mesmos. Tem muita gente que acha que é para nós mesmos, ou seja, para minha glória, para eu ficar conhecido, para eu fazer... Isso ainda é necessidade de cura, é necessidade de amadurecimento espiritual. Quando eu tenho pleno entendimento de que o meu encontro com o Senhor é primeiro para que eu seja mais amado por Ele, e eu sendo amado, eu ame mais a Ele e aos irmãos,
a minha missão se desenrola também com muito mais facilidade. Para vocês terem uma ideia, aqueles primeiros que fizeram parte da primeira leva da renovação, nós nos falamos com regularidade. Tem gente que fala quase todo dia, até hoje. Entendem? Porque a gente é muito irmão, essa dimensão da vida fraterna. Eu sei quase tudo de quase todos os antigos do ministério. Quem está com dificuldade, quem não está com dificuldade, se tem filho com problema, se não tem, se está empregado, se não está empregado. Então, a gente se envolve muito na vida do outro. O outro, ele é muitíssimo importante para todos nós. Então, é muito importante que nós jamais percamos essa dimensão da vida fraterna. O outro vale muito para mim. Eu estando bem, o outro não estando bem, não é legal para o todo, para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o todo. Então, se a mão tem um ferimento, como é que o pé pode estar sem preocupar com a mão? Então, nós nos preocupamos muito um com o outro, nós cuidamos um do outro, nós investimos muito um no outro. Isso é fundamental para que nós possamos realmente avançarmos nessa dimensão do que é ser universidades renovadas. Então, não deixem. Muito obrigado, Luísa, por você ficou constrangida de ter me falado do aniversário da Isadora. Você falou, Mococa, desculpa, viu, Isadora? Ela te amadrinhou com um carinho muito imenso. Eu fiquei muito triste, porque quando eu consegui, eu tinha passado. Eu falei, eu vou fazer no outro dia, e eu não encontrei avião para voltar, eu tive que voltar de ônibus, foi uma confusão danada, e eu falei, eu vou ver a Isadora domingo, eu vou dar um beijo nela pessoalmente. Mas foi muito legal alguém ter falado para você, Luísa, olha, Luísa, você está falando com o Mococa, vê se o Mococa não grava lá um algo para a Isadora. Infelizmente, eu não consegui, mas eu tenho certeza que poderia ter sido mais legal do que foi só a minha prece. Porque muitas pessoas, quando recebem uma fala minha, um áudio, eu faço isso com regularidade, pode me pedir, se eu puder fazer, eu faço com muita alegria. Muitas pessoas não conseguem imaginar, o Mococa, mas não é possível. E tem muitas pessoas que acham que o Mococa não existe, acham que o Mococa é virtual, o Mococa é uma lenda, o Mococa é um conto da história. Não, o Mococa é normal igual a vocês, tem os mesmos desafios de vocês, ele só tem um pouco mais de cabelo branco do que vocês. Mas, na realidade, como um todo, nós estamos nessa dimensão, realmente, para que a gente possa vivenciar um pouco mais essa dimensão do cuidado, do carinho para com o outro. Querer dividir uma alegria, uma conquista, aquele dia que você conseguiu arrumar aquele namorado que você está paquerando há tanto tempo, você pode contar, vale a pena, isso é vida fraterna, mas o dia que você está com dificuldade, eu não estou rezando, você vai deixar a sua vida espiritual virar um bagaço para você pedir ajuda? Para quê? E se você percebe que tem um irmão que está sempre junto, mas ele está triste, ou ele começou a ficar sumido, ou ele começou a ficar constrangido, vai até ele, não aponte o dedo, abrace-o e traga para perto. Isso é a dimensão da vida fraterna conosco aqui. E, inclusive, passa por você compartilhar, inclusive, a vida financeira, a vida sentimental, ajudar a arrumar um emprego, ajudar a arrumar um estágio e assim por diante. Isso é uma dimensão fundamental da vida fraterna nas universidades renovadas. Uma terceira coisa, senão eu fico falando muito de cada um disso aí, e tudo isso tem muito testemunho nosso, inclusive na internet, é a dimensão missionária. Se você foi batizado no Espírito Santo, tem uma forma de medir qual que é o tanto de Espírito Santo que você recebeu. Eu costumo dizer que tem um aparelhinho que chama unsômetro, que mede a unção espiritual que você tem. Aí você vai no mercado em Belo Horizonte, tem pingômetro, tem não sei quantos ômetros aí, né? Pingômetro porque mineiro gosta da cachaça de Minas Gerais. Mas eu quero dizer para vocês que tem um unsômetro. Como é que funciona um unsômetro? Se você acorda com desejo de evangelizar, quanto mais desejo tem, quanto mais vontade tem de estar envolvido, de buscar a graça de Deus, mas principalmente de evangelizar, maior é a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vem em Pentecostes, diz lá em Atos 2, em forma de línguas de fogo. Por que em cima de Jesus vem em forma de pomba? Por que lá no Gênesis só fala que ele pairava sobre as águas?
Porque em vários lugares na Bíblia fala que ele vem em nuvem. Mas em Pentecostes ele vem em formas de línguas de fogo. Porque língua quer dizer comunicação. Então o Espírito Santo é a pessoa comunicação da Santíssima Trindade. Em línguas de fogo para que você fale como fogo. Então por isso que quando os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, em forma de línguas de fogo, eles já se tornaram de medrosos a audazes anunciadores do Evangelho. Sabe, pessoal da universidade, aquele Jesus que aí agora a turma nova aí que tem, de várias ideologias, ficam querendo matar, agora é proibido falar de Jesus, agora é isso, as perseguições só tendem a aumentar com esse tempo que aí está. A este Jesus que vocês estão dizendo que não pode, a estes valores da cultura judaico-cristã que vocês estão refugando, que a nova ordem mundial refuga, que aqueles ligados ao socialismo fabiano refutam, a este Jesus que vós estão virando as costas para ele, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Se você quer preencher a sua vida de paz, entregue a sua vida a ele. Renda-se a ele. Não fique procurando na droga, no sexo, no rock and roll, na bebida, em todas as outras realidades. São muitas realidades que nos são apresentadas como produtoras da paz. E elas não acontecem, elas não têm competência para gerar a paz a todos nós. Então, a este Jesus, Deus o constituiu, Senhor e Cristo. O anúncio, o desejo. Eu tenho para mim uma expressão também, e muitos concordam e afirmam isso, que Mococa define para mim batismo no Espírito. Batismo no Espírito, para mim, foi uma inundação total do amor de Deus da minha vida. Eu me sentia o mais desgraçado de todos. Se vocês procurarem, tem um livro antigo, de antes de vocês terem nascido, que chama Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. E no meu tempo de adolescente, de jovenzinho aí, menos de 16, eu era o Galvani F., 13 anos, drogado e prostituído. Porque eu vivia realmente e intensamente uma vida de droga, de prostituição, de tudo errado. Se vocês verem, eu não sei, olha a minha mão, ó, falta a ponta dos dedos, olha. Isso foi um acidente com um espoleto, um detonador de dinamite que eu estourei na minha mão, de tanta coisa errada que eu fazia na minha adolescência. Então, quando alguém me apresentou Jesus, ele me envolveu, me amou com todos os meus pecados, com todas as minhas fraquezas, de tal forma, e eu me entreguei a ele. O profeta Jeremias, capítulo 19, fala: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor. O Senhor me dominou. 1982, eu tenho a graça de até hoje estar fiel. Eu já morei em muitos lugares do mundo, já morei em muitas realidades. Eu conto história para vocês, uma semana sem repetir histórias, de todas as histórias que vão deixar vocês estarrecidos de ver a ação e os desafios na minha vida. E ainda assim, eu quero dizer para vocês, nada das experiências que eu tenho ao longo da minha vida chega aos pés dessa experiência, dessa inundação do amor de Deus na minha vida. E é por isso que eu continuo fiel até hoje. Eu continuo fiel porque eu ainda sinto que Deus me ama do mesmo jeito que Deus me amou quando eu ouvi a primeira vez. O amor de Deus por mim é eterno e eu não posso guardar esse amor para mim. Eu tenho que comunicar com todos aqueles que passam pela minha vida. Mesmo estando a certas horas em pecado, mesmo estando nervoso, agitado, irritado, como empresário, como homem de negócio, quando uma coisa dá muito errada, mesmo assim, ainda assim Deus me ama. E ainda assim Deus quer que eu comunique esse amor dele a tantas pessoas. Então aí eu me torno missionário. E aí quando você olha para a universidade, esse eu vou voltar nesse link na hora que eu falar do sonho, você olha para a sua universidade, vê a sua universidade sem a doutrina de Jesus, o desafio está aí. Então, a dimensão missionária é para isso daí. Enquanto isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão me dar 30 segundos, que eu vou pegar um copo d'água, que eu esqueci de pegar um copo d'água, e vou só apertar um botão no forno ali, porque, além de tudo, eu sou cozinheiro. Hoje, aqui em casa, eu tenho que fazer a comida, eu preciso ligar o forno. Só vou pegar um copo d'água. Aí eu vou falar para vocês do profetismo e do sonho, vou abrir para perguntas, tá bom? Me dá só um minutinho. Ai, Isadora, você quase descobriu a surpresa agora, que você ia ter um vídeo.
Obrigada. Eu falei assim, o Matheus falou, pede uma coca pra você. Gente, eu já mandei uma mensagem uma coca o dia inteiro. Mas que bom, né? Tá sendo muito bom. Eu tô aqui anotando várias coisas. Vamos dar essa graça, porque Fernando tem muita riqueza para passar. Até hoje, assim, nós convivemos há quase 30 anos, né? E todo dia é um ensinamento, todo dia é um ensinamento. E realmente tudo isso que ele falou era muito vivo, né? A gente vivia, assim, experiências a cada dia, porque era um momento muito propício, né? A gente estava muito ávido, o ambiente. Acho que o ambiente universitário é muito aberto a isso, principalmente nas cidades onde é cidade universitária, a gente não tem família, a gente não tem esse apoio, né? Então a gente busca muito isso, e esse grupo vivia isso diariamente, né? Mas a gente tinha que se abrir. Muitos diziam não, mas quem se abria teve experiências assim, e até hoje, como ele disse, nós temos um grupo que ainda se reúne, né? Tem alguns que, como ele falou, partilham diariamente. Vivam isso, né? Experimentem isso entre vocês, isso é muito rico, né? Pode passar o tempo que for, e cada vez que a gente se encontra, que a gente tem a oportunidade de partilhar, é essa riqueza que vocês estão vendo aí. Não deixem passar. E acaba que a gente adquire amizades, assim, pra vida toda, né? Uns viram... O ministério, ele gera famílias, né? Um vira padrinho de casamento do outro, aí batiza o filho, aí é aniversário. A gente teve o casamento da minha irmã, assim, na época da pandemia, e a gente estava organizando uma charreata, assim. Nossa, será que o povo vai charreata, lugar longe? E era, assim, 90% era humor. Eram as pessoas do ministério e 10% nossa família, assim. Aí ele voltou. É muito bom fazer parte. Nossa irmã está de volta. Hello. Ok? Olá. Ok. Deixa eu ligar aqui a câmera aqui. Desculpa, gente. Mas é porque quando vocês forem casados de velho, vocês vão entender isso aí. Eu mandei uma mensagem para minha mulher para ela ligar o forno e ela não leu a mensagem. Eles chegaram da missa, estavam todos para a missa e não leu a mensagem. Então. Velho é tu, tá? Eu não sou dessa geração, não. Não entendi. Velho é tu, eu não sou dessa geração, não. Não, eu sou velho mesmo. Mas você tá quase lá, né? Porque porque você usa, como é que fala? Photoshop, né? Que fala, né? Shopping, eu sou shopping. Que bom, gente. Vocês verem que graça, que alegria poder ter a Viviane ter visto aí. Eu divulguei num grupo que a gente tem de antigos lá da UFV. Nós nos reunimos a cada 15 dias para uma reunião de oração e vários daqueles do nosso tempo têm participado aí. Nós somos 100 e aí entre 20 e 30 sempre a gente está reunido aí para partilhar a palavra, pessoas que a gente conheceu há 30 anos. E alguns a gente não se via há muitos anos, né? Então, e aí, que bom que você pode estar aqui e alguma coisa que eu falo aqui, você pode até confirmar aí daquele tempo lá, né? Carinho especial. Bom, vamos para frente, gente. Uma outra coisa que é cara das universidades renovadas, que eu quero falar para vocês, nós chamamos de profetismo. É ligada à profecia. E eu costumo dizer o seguinte, historicamente, hoje, quem entra na renovação, talvez não tenha nem dimensão de uma série de coisas que acontecem na renovação hoje, e gente graúda da renovação, às vezes, viu? Que surgiu lá no Ministério Universidades Renovadas há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Vocês vão no ENF hoje, está cheio de workshop, mesa redonda, não está? Quem organizou isso, os primeiros há 20, 30 anos atrás, na renovação, fomos nós. O que eu quero dizer com isso? Não é o nosso orgulho, não é nada disso. É que nós somos chamados, eu digo nós, são vocês, porque vocês estão ainda no dia a dia, nós somos chamados a sermos profetas. O que o profeta, nesse entendimento, faz? Ou ele evangeliza realizando coisas novas, ou ele faz as coisas velhas de forma nova. Consegue entender isso? A importância disso?
Então, no passado, muitas coisas, o pessoal ia organizar um evento da renovação. Quem que ia lá ajudar a organizar o evento da renovação? O pessoal que é pau para toda obra. Quem que é o pessoal que é pau para toda obra? O pessoal do MUR. O pessoal do PUR. No passado era PUR, viu? Era Projeto Universidades Renovadas. Então, a gente era que ia lá. Só que para fazer muitas coisas, a gente fazia diferente. Hoje eu não sei nem como é que é o nosso site, Instagram, essas coisas, porque eu não dou conta de acompanhar, porque são muitas realidades, mas o nosso site, durante uns 4 anos, foi o site católico mais visitado do Brasil. Porque nós inovamos na forma de fazer a comunicação. Nós tínhamos um jornal de partilha, nós comunicávamos regularmente com as pessoas do ministério. No início, para vocês entenderem como era difícil, eu escrevia a carta. Naquele tempo, eu escrevia à mão. Para você ver, hoje eu pego aqui, eu mando uma mensagem diária aqui do Dom Adair e o sermão do Padre Mário Sartori para 1.500 pessoas com 10 toques no computador. Eu escrevia à mão com carbono, uma carta de 3, 4 páginas, depois colocava de novo, depois eu descobri que tinha um mimeógrafo, depois apareceu o e-mail, e hoje a gente não usa nada disso, só para vocês verem o tanto que é mais fácil de comunicar. E a gente poder, inclusive, mostrar como é que faz, com vídeo, com câmera, com tudo, sem custo. Então, nós fomos, historicamente, o Ministério, um poço, um laboratório de novidades para a evangelização. E nós somos ainda chamados a continuarmos a ser um laboratório de novidades. O último exemplo maior que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, no ENUR, lá do Rio Grande do Sul, de 2017, nós desenvolvemos um app para que as pessoas, a partir dele, localizassem onde estava o seu workshop, dentro do espaço da Universidade Federal, lá de Santa Maria. Olha que bênção! Quantos serviços nós não podemos desenvolver para a renovação, para a igreja, para a paróquia, para a comunidade, onde eu estou fazendo de forma nova o que todo mundo já sabe. E ao fazer de forma nova, você economiza, você ganha agilidade, você ganha mais clareza, você melhora a comunicação e assim por diante. Ou fazer coisas novas realmente que possam ser ferramentas de evangelização. Organizar eventos novos, modelos novos de encontros, modelos novos de reunião. Nós estamos aqui fazendo uma reunião pelo Google Meet. Então, dá para manter a comunhão sem problema nenhum. Entendem? Então, essa dimensão do profetismo, anota aí, fazer coisas novas ou fazer diferente as coisas velhas. Isso é característica também do nosso ministério, ok? É fundamental que a gente tenha essa dimensão aí para com o nosso serviço. Aí, com isso, eu fechei o 4º pilar. Então, só renovando aí, a vida carismática, a missão, a vida fraterna, o profetismo e, por fim, então, o sonho. Aquela palavra bíblica que todos vocês sabem de cor, né? Que tem umas histórias muito exóticas a respeito do Mococa nesse assunto aí, né? Diz que o Mococa dormiu, sonhou, caiu, abraçou. Eu já ouvi cada coisa a respeito do Mococa aí que eu morro de rir. Literalmente, eu morro de rir. Mas o que acontece é o seguinte, que lá no meu quarto, tinha uma pessoa que dividia quarto comigo, e ele tinha uma fotografia muito grande de Jerusalém. Era um quadro de uns 80 centímetros por 80 centímetros, que ele colou na parede, próximo a onde era o espaço de estudo dele, o espaço acadêmico dele, e era uma vista de Jerusalém do Monte das Oliveiras. E essa pessoa, então, deixou esse quadro lá. E eu me recordo que em uma das vezes eu fazia aquele estudo bíblico do Padre Jonas, a Bíblia foi orientada por aquele livro, a Bíblia foi escrita para você, que a gente lia um capítulo diário, estudava, e meditava, e marcava, estudava, e rabiscava a Bíblia toda. E eu me recordo que ao meditar nesse trecho aí do capítulo 5 de Atos, e se você não tem marcado na sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículos 26 seguintes, e nós vamos parar lá no 28, é o trecho que dá, assim, como se fosse o coração do nosso ministério. Que diz assim, olha, você anota depois na sua Bíblia. Foi então o comandante do templo,
com os seus guardas e trouxe-os sem violência, ou seja, os discípulos, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos proibimos, vos ordenamos, que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isto, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? E eu fui lendo o trecho todo, mas, na verdade, quando eu me deparei com esse versículo 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. E não obstante isto, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Eu fui tomado, assim, de uma experiência, que eu não sei defini-la como melhor definição, mas que a ponto de... eu me via andando pelas ruas de Jerusalém, naquele desenho que eu tinha na minha cabeça. Depois eu fui a Jerusalém já outras vezes, e era muito diferente o desenho que eu tinha, baseado em livros, baseado em filmes, baseado naquilo que eu tinha conseguido criar uma imagem na minha cabeça com relação ao que era Jerusalém. Então eu me vi dentro de Jerusalém, com aquele desenho que eu tinha na minha cabeça, e comecei a imaginar Jerusalém cheia da doutrina de Jesus. Como é que era aquela cidade cheia da doutrina de Jesus? Para todos os lugares, a doutrina de Jesus permeando ali, mesmo diante de tudo que nos narra o início dos Atos dos Apóstolos, as perseguições, inclusive de Paulo, o apedrejamento de Timóteo e tantas realidades contrárias à nossa fé. Existem muitos documentos aí na Didaqué, documentos periféricos à Bíblia, mas desse tempo, que também são documentos que narram fatos históricos daquela época, que colocam todos os obstáculos para a expansão da fé. E não obstante isto, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Aí, de repente, eu comecei a imaginar a minha universidade, eu me via andando já dentro da universidade. Hoje tem mais de um pavilhão de aulas lá, mas no nosso tempo, lá no tempo da Viviane, era apenas um pavilhão de aulas. E a gente, então eu me via, porque a gente, quando de começar as aulas, a gente se reunia na porta do pavilhão de aulas, ficava ali conversando, tinha bicicleta para tudo quanto é lado, alguns que eram mais abastados tinham motocicleta, quase ninguém tinha carro, só os ricaços que tinham carro. A nossa vida era uma vida muito tacanha, muito pequena ali, mas a gente conversava ali. E, de repente, eu comecei a imaginar aquela universidade, ali a gente se encontrava igual formiga, né? Formiga, quando está naquele trieiro de formiga, uma encontra com a outra e fala assim, a paz de Jesus. É porque você não escuta, é porque você não tem o dom da língua da formiga. Mas o que uma formiguinha fala para a outra é a paz de Jesus, a paz de Jesus. E lá em Viçosa, as pessoas, quando me viam e não me conheciam, falavam assim, olha lá aquele menino que dá a paz de Jesus para todo mundo na rua. Eu era rotulado quando eu cheguei em Viçosa, ou até mesmo antes de eu ser aluno de Viçosa, porque eu passei uns 40 dias, em 84, eu entrei em 87, eu passei uns 40 dias tentando fazer cursinho para o vestibular, e eu não fui aprovado, eu só fui aprovado 3 anos novamente, quando eu tive a oportunidade de voltar 3 anos depois, mas as pessoas me tinham como referência aquele menino que é doido, que dá a paz de Jesus para todo mundo na rua. Então eu comecei a imaginar, nós vamos para o pavilhão de aulas, tem aquelas disciplinas lá, a Viviane vai lembrar, a química analítica, que já era chamada de paralítica, cálculo 1, cálculo 2, biofísica, tinha uma série de disciplinas que o índice de reprovação era altíssimo. E eu comecei a imaginar, assim, já pensou se esses professores aí, que têm um pouco mais de dificuldade, alguns são tidos como carrascos dos departamentos, se antes de nós começarmos a aula, vamos rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vamos pedir o Espírito Santo para que nós possamos aprender, para que nós tenhamos o dom do entendimento. E comecei a criar uma fantasia do que era Jerusalém cheia da doutrina de Jesus e como poderia ser a minha universidade cheia da doutrina de Jesus. E a partir daí, aquilo se transformou no nosso sonho de evangelização. Trabalhar para encher a universidade da doutrina de Jesus. Aí nós começamos a organizar experiências de oração,
que aconteciam normalmente no terceiro final de semana do início do semestre, porque ainda não tinha prova, e a turma ainda, e os calouros ainda não tinham sido arregimentados para a vida mundana, nós tínhamos chance, tudo isso já foi estudado, foi planejado para ter mais eficácia. Então, hoje você organiza um evento religioso aí, eu não sei quantas pessoas vão, eu não estou na realidade, mas rapidinho, com 2, 3 dias, uma semana, a gente arrumava 50, 80, 100, até 200 pessoas, dependendo da temporada, dependendo da casa de retiro que a gente tinha para usar, e a experiência de oração era especificamente para os universitários. Depois nós fizemos só para professores, depois nós fizemos só para servidores, para a gente criar uma linguagem nova, a linguagem do espírito universitário, para a gente poder ganhar eficácia na nossa ação evangelizadora. Tudo isso como um fruto de quê? O fruto do sonho de vermos a nossa universidade cheia da doutrina de Jesus. Dom Luciano Mendes era o nosso bispo na época lá. E depois, quando ele foi tomar posse como arcebispo de Mariana, ele era bispo auxiliar de São Paulo e ele trabalhava muito com a pastoral dos moradores de rua e a pastoral da criança. E na posse dele, eu tive a oportunidade de estar presente, ele falou uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Na verdade, ele falou muitas coisas que eu trago comigo. Ele é um grande referencial para mim. Aí, eu me recordo que ele dizia o seguinte: enquanto tiver uma pessoa sem teto, nós não temos o direito de dormir em paz. E eu traduzo isso para a universidade. Enquanto tiver um colega nosso que não foi evangelizado, nós não podemos ficar em paz. O sonho das universidades renovadas não pode ser o nosso grupo, o nosso gol, aquela realidade que nós temos lá. Ela não pode ser uma realidade que a gente se dê por satisfeito. Eu conheci grupos, para vocês terem uma ideia, gols, que tinham 300, 400, 500 pessoas. E hoje não existe mais. Porque as pessoas acomodam e nós não podemos acomodar. Nós não temos o direito de estarmos acomodados. Eu poderia falar para vocês, domingo, Luísa, eu estou ocupado, eu viajo, eu tenho muita atividade, eu estou com a minha família, eu tenho atividade na paróquia, entendeu? Muita coisa. Eu apenas fiz diferente, eu acordei às 6 da manhã, fui fazer feira, fui comprar um peixe, eu estou construindo um prédio, eu passei no prédio, eu levei um arquiteto, tudo isso eu fiz antes de eu começar a ouvir a palestra do Zé Carlos. Se eu não tivesse assumido o compromisso com vocês, eu teria feito diferente. E por que eu assumi o compromisso com vocês? Porque o sonho de ver a universidade cheia da doutrina de Jesus está muito latente ainda dentro de mim, mesmo com 56 anos. Mesmo tendo 30 anos de formado. Então, ser universidades renovadas, além dessas 5 características, desses 5 pilares, é uma opção de vida. Eu fui professor universitário, eu fiz mestrado, eu ainda dou aula como visitante, eu sou diretor de uma associação nacional, sou diretor nacional da Associação de Andrologistas, que é o grupo de veterinários especialistas em reprodução animal masculina de machos. Eu tenho vínculos ainda com o mundo da universidade, com o mundo da academia, mas é por opção. Então, eu quero ser universidades renovadas, eu quero continuar sendo universidades renovadas. Então, eu trabalho com encontro de casais, eu trabalho na minha paróquia, eu trabalho lá no sindicato, distribuindo cesta básica, eu vou no asilo, eu faço um mundaréu de coisas. Mas eu quero ser universidades renovadas porque eu sonho com a universidade cheia da doutrina de Jesus. E por que eu sonho com a universidade cheia da doutrina de Jesus? Os bispos reunidos em Puebla, em 1979, no capítulo 1072, ou seja, o 1072, ele fala assim, urge a importância de evangelizar a universidade, porque a partir da universidade saem os líderes da sociedade. Então, as pessoas que exercem a sua função na sociedade, a grande maioria delas passaram pela universidade. A grande maioria delas tiveram a oportunidade de receber da sociedade uma parte da sua formação, uma parte da sua preparação acadêmica a partir do dinheiro da sociedade. Então, a sociedade espera de você uma resposta. Agora, como você vai dar essa resposta vai depender da sua experiência com o Espírito ou não, vai depender da sua experiência da vida no Espírito ou não. Então, aquele profissional, como a Viviane, eu e outros tantos, são milhares, que passaram pela universidade,
tiveram a oportunidade de passar por um gol, seguramente a vida deles foi marcada por algumas realidades, por algumas características. E amanhã, no modus operandi dele, de exercer a profissão dele, ele pode exercer a profissão dele de forma que o reino de Deus ali se estabeleça através do exercício profissional dele. Não é apenas para nós termos um momento lá na vida nossa de faculdade, o nosso grupo ele não serve só para isso, ele serve para isso também. Né? O Dom Luciano também nos falava, o grupo de vocês eu vejo com muito carinho, a ponto de vocês serem também um ministério da amizade, vocês se tornarem amigos daquelas pessoas que estão longe da família, aquelas pessoas que não têm condições que vocês têm, aquelas pessoas que não podem comprar um livro, aquelas pessoas que têm dificuldade em determinadas matérias. Então, lá em Viçosa, para evangelizar, voltando à vida carismática, nós tínhamos assessoria acadêmica, nós dávamos aula de monitoria fora do padrão de monitoria da universidade, para algumas disciplinas onde os nossos colegas eram mais desenvolvidos, mais desenvoltos, só que a gente rezava com a turma, só que a gente orientava a turma, a gente ia jogar peteca na educação física, as pessoas iam conosco, e lá para jogar peteca, viam que não brigava, viu o testemunho, e de repente queria se juntar ao grupo e vinha para o grupo de oração. Então, múltiplas realidades que nós poderíamos, e nós exalávamos a doutrina de Jesus. Naquele tempo não era muito comum ter esses adereços de cruz que nem se tem hoje, não. Hoje até um hippie coloca uma cruz no pescoço. Naquele tempo, poucas pessoas colocavam, e até mesmo não tinham esses objetos. E a gente tinha lá em Viçosa o hábito de usar uma cruzinha de madeira escura. Então as pessoas já nos rotulavam na hora. Quando tinha as assembleias do movimento estudantil, não sei se a Viviane lembra disso, mas muitas vezes eu fui líder lá, nós invadimos a reitoria, tiramos um reitor, ficamos 119 dias dentro da reitoria. E a turma, quando a gente ia falar no movimento estudantil, falava, lá vem o da igreja. Então, a gente era reconhecido. O pessoal recebia a gente, o pró-reitor de assuntos comunitários facilitava a nossa vida em muito, porque a gente ajudava a universidade na solução de problemas latentes da universidade, como droga. Uma vez eu fui chamado para uma reunião na pró-reitoria de assuntos comunitários, que a pró-reitoria estava preocupada com o índice de entupimento da estrutura de esgoto do alojamento feminino por conta de abortos, restos de feto abortado. Olha que trágico que era isso. Então, eles sabiam que a gente era aliado de tudo isso. Então, todas as coisas que a gente pedia na universidade, a universidade, mesmo sendo uma universidade laica, pública, a pró-reitoria conhecia o nosso DNA e ela nos facilitava. Dava comida, dava alojamento, dava transporte para a gente fazer missão, para a gente viajar em missão, para a gente ir para encontro. Até hoje, esse ENUR nosso de 2014, a reitora incorporou a ideia do evento Sem Viçosa e cedeu o espaço, ajudou, financiou, pagou metade das despesas da alimentação, ou seja, por quê? Porque elas viram o sonho das universidades renovadas. Elas viam o nosso desejo de encher a universidade da doutrina de Jesus. Então, você que fez parte, esteja perto da nova geração, mesmo que seja difícil. Gente, vocês não têm ideia do que é para um velho que nem eu, da minha geração, acompanhar vocês. Com o DNA de vocês, tudo é difícil. A palavra fala, se alguém te pede para caminhar com ele 1 quilômetro, caminhe 2. A gente pede para essa geração nova, caminhe comigo 1 quilômetro, ela caminha 100 metros, está chorando, está reclamando. Entende? E eu digo isso porque eu dou estágio. Eu acordava às 5 da manhã, pegava um ônibus para viajar, para encontrar um profissional que me dava estágio. Hoje, esses dias, eu fui levar um estagiário meu, ele falou, não, minha casa não é que não, minha casa é aquela ali, era 3 casas. Eu tive que virar o carro e parar na porta da casa dele. É um choque de geração. Eu trabalhei na redação de alguns documentos da CNBB e a gente vê como essa geração ela é diferente da nossa geração. Mas essa geração, na sua dificuldade, algumas coisas a gente achando que ela é muito mole, mas tem algumas coisas que ela é muito mais ágil do que a nossa, que ela é muito mais construtiva, que ela é muito mais eficiente do que a nossa. Então, nós precisamos de colocar esses talentos a serviço do quê? A serviço de encher Jerusalém da doutrina de Jesus. Você não tem o direito de não pensar nos seus colegas, todos os seus colegas, cheios da doutrina de Jesus. Você não tem o direito.
Você pode não fazer isso, mas você não tem o direito. O Senhor te chama hoje para que você renove o amor, o primeiro amor. A palavra de ordem para a renovação, Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas até os confins do Juda, até o último departamento, até o último colega seu. Então, o seu colega está na droga por quê? Porque ninguém apresentou algo melhor do que a droga para ele. Apresente Jesus. Jesus dá um barato muito melhor do que qualquer bebida, do que qualquer droga. Agora, se você não apresentar, às vezes o mundo vai apresentar outras coisas para ele. Entenda você que é uma bênção você ter participado deste tempo na história desta vida acadêmica com essas pessoas que vocês estão, num tempo que existe gol. Durante quase 2000 anos não tinham gol. Então, como é que as pessoas da universidade poderiam ser evangelizadas? Então, você tem o privilégio, eu, Mococa, tive o privilégio de ter sido escolhido. Talvez o mais vagabundo, o mais ordinário, o mais despreparado, o mais pecador de todos. Mas com coragem de dizer sim. Com a coragem de continuar dizendo sim até hoje. Talvez é por isso que Deus me escolha, porque talvez eu seja mais pecador que todos vocês. Talvez eu seja mais despreparado que todos vocês. Talvez eu tenha muito mais defeitos do que todos vocês, mas quando Deus chama, eu digo, eu estou aqui, Senhor. Fala, e o teu servo escuta. O Senhor perguntou para Jeremias, quem que eu vou enviar? O anjo bateu na língua dele, quem que eu vou enviar? Eis-me aqui, envia-me. Experimente essa graça. Experimente espichar o seu braço e colocar na mão de quem está pedindo oração. Experimente dar um abraço, experimente fazer uma visita fora de hora. Experimente caminhar com as pessoas. A Viviane está testemunha aí, ó. Eu, quando é no dia da quinta-feira, eu gravo um vídeo, eu gravo um áudio, mando para a turma, e tem os que não aparecem com regularidade. No período da tarde, eu pego a minha vida de trabalho, eu paro, eu vou ligar pessoalmente para uma série de pessoas. Quando eu comecei a fazer isso, o grupo estava devagarzinho, porque tem um colega nosso lá de Viçosa, que ele estudou comigo na minha época, é contemporâneo meu, depois ele se tornou padre, e o ano passado ele se tornou bispo, foi ordenado bispo. E nós nos encontramos novamente porque nós fomos para a ordenação episcopal dele. E a partir daí nós pegamos o contato de velhos antigos e surgiu a ideia do grupo. E nos primeiros momentos o grupo foi muito bom. Apareceram algumas brigas por questões políticas, até se limpar isso daí, o grupo deu uma diminuída. E o grupo estava pouca participação. Então o que eu fiz? Dada a visão espiritual, a universidade cheia da doutrina de Jesus, o que nós já vivemos juntos, esquece as diferenças e vamos atrás. Então, liga para as pessoas, clama para as pessoas, reza pelas pessoas, manda a palavra bíblica. Que alegria, eu mando a mensagem, alguns de vocês recebem a oração do Dom Adair, o evangelho que eu mando diariamente. O dia que eu atraso, não é o dia que eu não posso, não, o dia que eu atraso, tem gente que me cobra. Ué, cadê? Hoje eu preciso de rezar só. E não é gente de igreja, não. Eu mando para gente da igreja e mando para gente de fora da igreja. Por quê? Porque eu quero que aquela pessoa receba também um momento de oração, com o Dom Adair, seus 10, 15 minutos, comece o dia rezando, e também eu quero que aquelas pessoas recebam aquela explicação do evangelho que o Padre Mário tem dado, que tanto tem feito bem a tantas pessoas. Veja como cresce os seguidores dele nos meios de comunicação. Então, essa dimensão é a dimensão do sonho. Então, eu queria exortá-los no bom sentido, abraçando cada um de vocês, dizendo primeiro a vocês, muito obrigado pelo sim de vocês, obrigado por vocês perpetuarem a história. A turma fala, nossa, Mococa, o seu sim não é o meu sim que é importante, o meu sim foi importante tanto quanto o seu. Talvez hoje o seu sim é mais importante do que o meu, porque o eco do meu sim é que chega nas pessoas, e quem faz o eco do meu sim é você, que está na linha de frente da universidade. Hoje eu não estou todo dia na universidade. Então é você que está na universidade, é você que está no Gol, é você que coordena Gol, é você que é de lucro de Gol, é você que está sendo batizado no Espírito hoje, é que é chamado a olhar para a sua universidade e a sonhar com a sua universidade, a sonhar com o seu departamento. Então você fecha os olhos e pensa no seu departamento, onde aqueles servidores que preparam o laboratório, que limpam a sala de aula, que está na secretaria, já pensou aquelas pessoas todas batizadas no Espírito? Já pensou a vida no Espírito tomando conta do seu departamento? Se você vive em república, quanto nós nos lutamos para as colegas da Viviane e para o grupo de oração? Algumas só foram no grupo de oração depois que nós saímos da universidade.
elas foram sentir desejo de Deus depois que nós nos formamos. Graças a Deus, né, Bia? A maioria delas estão participando conosco hoje novamente. Então, esse desejo, sonhe, reze, feche os seus olhos e imagine, assim como a Coca fez. É assim como a Coca não pensava nas tapas na orelha que ele tomava na perseguição, nas pancadas, na rejeição. Porque não é só flores, não, muito pelo contrário, o caminho é cheio de espinhos. Mas esses espinhos fazem a nossa história escrever uma história nova na vida de tantas pessoas. Então, esse é o chamado de Deus para vocês hoje. Essa dimensão do sonho que eu entendo para o Ministério Universidades Renovadas não pode ser algo só bucólico, não pode ser algo surreal, algo bonito, algo afetivo, não, tem que ser algo efetivo. E ser algo efetivo é que cada dia mais aumentava o número dos primeiros cristãos. Por quê? Porque as pessoas viam como eles se amavam, as pessoas viam a vida fraterna que eles tinham, as pessoas viam a ação missionária deles, as pessoas viam que eles serviam de forma nova, que eles serviam de forma diferente, as pessoas viam a ação dos carismas na vida deles. Então, nessa dimensão, nós vamos sonhar com a realidade das universidades renovadas. Eu vou me dar o luxo de rezar por vocês agora, porque eu acho que o tempo já está acabando, e eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a pedir agora, diante de Deus, a graça de que Ele amplie a sua visão, colocando no seu coração, pelo menos um pedaço. Eu não sei se a gente pode fazer isso. Isso pode parecer muita conversa mole, mas que Deus colocasse no seu coração a unção, não um pedaço, não, a unção que Ele colocou no meu coração quando eu tive essa visualização deste quadro de Jerusalém, e eu tive a oportunidade de vislumbrar Jerusalém cheia da doutrina de Jesus e consegui também imaginar a minha universidade cheia da doutrina de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai de bondade, e eu te peço agora, Senhor, olhe para a vida de cada um desses meus filhos, desses netos, desses meus irmãos, amigos, alguns que eu conheço, outros que eu não conheço, mas que eu acolho a todos de forma grandemente no meu coração. Agora, eu te peço, Senhor, que o Senhor cumpra a tua palavra de fecundidade. Eu te peço que o Senhor cumpra a tua palavra de vida nova. Eu te peço que o Senhor cumpra a tua palavra de derramamento do Espírito. Eu te peço que o Senhor cumpra a tua palavra de ordem que está lá em Atos 5. Descerá sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Fortaleça agora, Senhor, todo e qualquer joelho que esteja vacilante. Fortaleça agora, Senhor, e a partir da oração por esses irmãos, que sejam atingidos todos aqueles que são membros dessas comunidades, das universidades renovadas da Arquidiocese de Belo Horizonte, aqueles que não estão conosco, mas que verão, que serão atingidos por essa partilha que nós estamos fazendo. Abençoa-o, Senhor, com uma nova porção do teu Espírito, para que realmente eles possam sonhar com esta realidade das universidades cheias da tua doutrina. Aqueles que estão no mundo do trabalho, que eles possam ver a realidade de trabalho onde eles estão, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das perseguições, que não são pequenos, que não são poucos, que eles possam ser sinais, que eles possam ser sinais do teu amor eterno para com cada uma pessoa daquelas que se aproximarem de cada um de nós. Nós queremos, sim, Senhor, dar o nosso sim a Ti, mas nós somos fracos, nós somos medrosos, nós somos tíbios, nós ainda sabemos aonde nós temos que melhorar e não conseguimos melhorar, então nós te pedimos agora, é a única coisa que nós te pedimos, unção espiritual, o Teu Espírito sobre nós, vencendo todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, toda a nossa incerteza, ampliando a nossa visão, revelando aos nossos corações, Senhor, como nós podemos fazer novas coisas ou fazer de forma nova as coisas que nós estamos fazendo, de forma que a nossa missão seja ainda maior, de forma que a nossa vida fraterna, ela cresça ainda mais e seja mais entranhada, de forma que o Teu Espírito, Senhor, ao agir sobre nós, produza verdadeiramente todas as ferramentas para o melhor serviço, ou seja, Tu nos orne com todos os carismas necessários para uma vida plena no Espírito. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, por intermédio de Maria, a mãe
que acolheu, a mãe que foi a carismática por excelência, a mãe que rogou por aqueles que não tinham vinho. O Senhor sabe, Senhor, que muitos de nós estamos sem vinho, Senhor. A festa está aí, os convidados estão querendo desfrutarem dessas bodas, e muitos de nós estamos sem vinho, sem o vinho do teu Espírito. Derramai, Senhor, em profusão o teu Espírito sobre cada um deles. E o Senhor me diz agora que toca alguns de vocês que têm dúvidas de fé, que têm insegurança. O Senhor toca uma pessoa de modo particular que tem um sentimento de culpa muito grande, que não se sente digno. Vai confessar, meu irmão. E você, depois da confissão, não olhe para trás, não bote a mão no arado e olhe para trás, olhe para frente. Vai servir o Senhor, que você vai perceber a magnífica libertação que o Senhor vai realizar na sua vida. A partir disso, nós, quando caminhamos no serviço ao Senhor, somos curados, nós somos projetados, nós somos valorizados, nós somos capacitados para depois exercitarmos na nossa vida profissional um serviço de melhor qualidade. Mas comece com um serviço de qualidade ao seu grupo de oração. O Senhor está te dando a graça da fidelidade no horário, o Senhor está te dando a graça da fidelidade na vida de oração, o Senhor está te dando a graça de você ter amor pela palavra, amor pela Bíblia, amor pelas coisas de Deus, amor por muitas realidades que te conduz a Deus, para você ter boas leituras. O Senhor também está tirando de alguém do nosso meio aqui aquele desejo de visitar ambientes, espaços de pornografia, espaços que geram a morte do espírito, espaços que geram e que nos conduzem ao pecado, e o Senhor te dá fortaleza. O dom da fortaleza é um dom do Espírito. Lá, o dom do batismo, quando você foi batizado, você pede para você ter fortaleza. Na hora que você... Nós não estamos isentos, eu também recebo muita pornografia, com todo respeito, muita putaria. Eu tenho a opção de clicar em cima e deixar baixar, eu tenho a opção de não clicar, de jogar fora. Eu tenho a opção de excluir do meu celular. Então, o Senhor está te dando a graça de você renunciar a esse tipo de coisa. Renunciar à leitura, a filmes, a vídeos, a músicas que não ensinam as coisas cristãs. O Senhor está te dando a graça de deixar um pouco a preguiça espiritual e de não dizer, eu concordo também que a igreja está errada nisso, que a igreja está errada naquilo, que o Papa está errado nisso, e de buscar o porquê a igreja pensa diferente do que está sendo postado no mundo. O Senhor está capacitando. Somos nós que somos chamados, nós é que temos acesso à universidade, nós é que temos o terceiro nível de educação, nós é que somos chamados a também sermos colaboradores no Ministério de Formação da Renovação, buscando, através do estudo, através da elucidação dos fatos, através da não replicação de boatos, através da não replicação de fake news, muito ao contrário, de buscarmos coisas na origem, buscarmos a verdade das coisas, somos servos da verdade. São João escreve em João 10, João 8, 31, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor coloca no seu coração também, João 10, 10, o espírito de ovelhas, de pastor. O Senhor vem trazer vida em abundância, e a vida dessas pessoas passa lá por João 10, 10. Vida em abundância, as pessoas querem receber vida, e elas receberão vida quando você se dispor a esclarecer, a tirar dúvidas, a estar preparado diante dos desafios que se nos apresentam. Então, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Senhor, eu te bendigo, Senhor, eu te glorifico pela vida de cada um deles. Eu te glorifico pelos ministérios. Eu sei que a Isadora é coordenadora diocesana, e ao mencioná-la aqui, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a cada um na sua função específica, quem é de núcleo, quem exerce ministério, quem é de outros serviços dentro da renovação a partir do MUR, quem é da intercessão, quem é da música, quem prega, quem estuda, quem forma, que receba, Senhor, realmente a visão ampliada de que tudo isso é para que a tua doutrina atinja a todos os espaços na universidade e nas periferias da universidade, aonde é o âmbito, aonde é o ambiente universitário, Senhor. Te dou graças pelo ministério, pelo sim, pelas experiências de fé de cada uma dessas pessoas aqui. Eu não consigo ver o nome de todos, Senhor, mas eu te agradeço, mas eu te bendigo, Senhor. Eu te rendo graças verdadeiramente, Senhor,
Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos com a comunhão espiritual, com o desejo de fazermos a tua vontade, de sermos melhores e de construirmos um mundo novo. Hoje e sempre. Amém. Bendito seja, Senhor. Nós podemos partilhar um pouquinho. Temos 5 minutos ainda, não temos? No meu relógio aqui, falta 2 minutos. Então, vocês podem partilhar. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Enquanto isso, quando vocês organizam, eu quero mostrar para vocês aqui. Só para mostrar mesmo para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Para vocês terem uma ideia. Quando eu falo, ó, eu estou falando, eu não sei como é que muda a câmera para virar para mostrar do outro lado. Aqui, né? A minha câmera mudou, ó. Eu estou com uma Bíblia aqui, para vocês verem, quando a gente quer conhecer uma aqui, ali tem um punhado de Bíblia, olha lá, ó. Vocês podem botar, ali tem um punhado de Bíblia, aqui tem um punhado de livro da igreja, tá? Isso aqui é porque eu... Agora, dá uma olhada lá em cima, quantas Bíblias mais tem aqui na minha casa, ó. Ó, vou colocar lá. A outra câmera que tá funcionando, essa não está mostrando nada, não. Pelo menos essa câmera não? Não, para mim não está aparecendo nada. É a outra câmera. Não, tá aparecendo. Aqui tá aparecendo. Ouvi, eu tenho duas. É porque você tá no meu computador. Vê se você vai pro meu celular aí. Procura aí, tem uma que tá mais clara. Para mim só aparece essa. Mas tem entre eu e mais aí, tem umas aí que se você procurar, você vai ver. Vou te mandar uma foto, ó. Mas lá em cima, que eu quero mostrar para vocês, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bíblias só lá em cima. 16. Tem essa daqui, ó. Eu vou pegar para vocês, mostrar para vocês aqui um negócio nessa Bíblia aqui, ó. Essa é a Bíblia do sonho, tá? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Essa é a Bíblia do sonho. Eu troquei de Bíblia porque ela está desmontando e porque a outra tem a letra maior. Então, vocês já entenderam, né? Que a veieira chegou, né? Mas dá para ver como é que ela era? Dá para ver aí? Dá. Dá sim, toda escrita. Dá para ver como é que é as páginas delas, Olha aí, ó. Olha aí, ó. 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 Ao Atos 5, 28 aí, ó. Olha bem ele aí, ó. Isso já foi laranja um dia. E aí por aí vai, ó. Para que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte para dar a contribuição que o Espírito espera que a gente dê a nossa contribuição. Então, o sonho das universidades renovadas, eu mostrei aquelas Bíblias para vocês lá em cima, porque lá tem Bíblia em inglês, tem Bíblia em espanhol, tem outras línguas, entendeu? E quando eu estudava e eu queria aprender, e eu tinha dificuldade em inglês, que eu falei no começo para vocês, eu começava, então, a estudar em inglês. Quando eu cansava, eu passava para o espanhol, que eu era um pouquinho menos ruim do que inglês, e depois eu pegava os livros em português. Com isso, ao invés de eu estudar 2 horas, eu estudava 3, 4 horas. Eu fazia um esforço a mais e eu fui vencendo. Depois fui morar nos Estados Unidos e aprendi inglês de outra forma. Mas eu quero dizer para vocês que o sonho das universidades, ele passa por isso. Ele não pode passar pela mediocridade. Ele não pode passar, porque você olha o seu gol, meu gol tem 30 pessoas, que maravilha, que benção, meu gol é uma benção. Nós estamos em 30, mas na sua universidade tem 2.000, 3.000, 5.000, 20.000. Então, o sonho das universidades renovadas, por favor, pelo amor de Jesus, não deixa você se dar por satisfeito. Isso é uma tentação do inimigo. O inimigo chega e coloca no coração dos líderes, coloca no nosso coração, não vamos ficar preocupados não, a gente não está dando conta, nosso grupo está bom, e há uma tendência sempre a nos acomodarmos com aquela realidade que nós temos. Então, se você quer mais de Deus, você não precisa ter 10, 15, 20 Bíblias que nem o Mococa. Você precisa ter uma e ler ela, rezar com ela, fazer a Lectio Divina com ela. E depois compartilhar a sua experiência com o seu colega de sala, com o seu colega de faculdade, com aquele que faz a caminhada com você, com o seu vizinho, com o seu irmão, com a sua família, com os seus filhos, e assim por diante. Amém?
à disposição. Amém. Nossa, que preciosidade esse momento. Muito obrigada, Fernando. Todo o tempo que você falava, era sempre a voz. Levanta-te e anda, o caminho é longo. Come que o caminho é longo. Ficava só ouvindo assim, ecoando. É mesmo uma exortação para cada um de nós, né? Não Eu acomodar. falo a vocês com muito Avante, carinho, né? viu? Eu não falo cobrando, eu falo com muito carinho a vocês. Um Uhum. desejo de estimular o coração de vocês, de botar fogo no coração de vocês, porque eu sinto que é isso que Deus quer fazer aí na realidade de vocês. E é isso que Ele espera de nós também. Porque qualquer caminho fora desse é perda de vida, perda de tempo, Verdade. né? E É verdade. possamos sair daqui com o coração reanimado, né? Mais disposto, mais ansioso por amar a Deus, por evangelizar. É isso que é a nossa missão. Muito obrigada pela sua partilha, pelo seu testemunho, pelo seu sim, que ecoa em cada um de nós, ecoa no nosso coração. Agradeço também a Viviane. Eu não estou enxergando ela aqui agora. A Viviane, muito obrigada pela sua participação aqui também. E vamos rezar por eles, gente. Eu gosto muito que a gente pudesse estender novamente nossas mãos sobre eles, uma forma de agradecer, né? Rezando por vocês. Vocês possam continuar transmitindo essa presença de Deus, esse amor a Deus. Vocês sejam fortalecidos cada dia mais. Pela presença, pelo amor, pela Virgem Maria. E contem com as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Se alguém mais quiser falar, eu estou aqui. Nossa, foi ótimo para mim. Sempre quando a gente vai no gol, esse gol foi para mim, a sua palestra foi para mim, assim. Foi. Amém, aleluia. Muito obrigada mesmo. A única coisa que eu queria falar é que o que mais me emocionou, porque eu sempre escutava o Mococa eu não conhecia exatamente, mas o que mais me emocionou é a parte do sonho, né? Da gente sonhar. Porque às vezes a gente sonha tão pequeno, né? E nós temos um Deus tão grande, nós estamos numa universidade tão grande. Por que sonhar pequeno, né? Por que sonhar que um gol ele tem que ser só aquilo ali? Não, ele tem que ser muito mais. A dimensão da universidade é muito mais. Porque a universidade, ela muda o seu universo, né? Por isso o nome universidade. Então, por que não mudar com a realidade de Cristo, sabe? Então, assim, isso foi muito, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrem também que a renovação de Belo Horizonte, ela espera muito de vocês. O sim de vocês pode ajudar muito, deve ajudar muito a renovação de Belo Horizonte. Como já foi no passado. Eu não sei como é hoje, quantos gols vocês têm, qual é a estrutura, porque além de eu não estar tão próximo, eu moro muito longe de Belo Horizonte. E a gente ia muito a Belo Horizonte, mesmo morando longe. E agora, de modo particular, com a pandemia, a gente não saiu daqui nenhuma vez, tem 2 anos, nem para ver os avós dos meninos. Mas lembrem-se de que tudo isso é para ser colocado a serviço do reino. E o serviço do reino, a princípio, passa pela Igreja Católica, e dentro da Igreja Católica passa pela renovação. Tudo isso acima do muro, tá? Que bom. Gente, eu queria agora que vocês, quem pudesse, a gente tirar uma foto, né? Porque é gostoso depois a gente ver as fotos e relembrar esses momentos, né? Tão preciosos que nós vivemos aqui. Gente, alguém ligou o microfone. Não, foi eu aqui que eu estava ligando o outro para poder ter mais gente. Então vamos tirar uma foto, quem quiser abrir a câmera ali. Tá tirando Ai, gente, foi muito bom. Eu fico até com a voz trêmula. Os outros não querem falar nada? Cadê os outros? Nenhuma pergunta? Ô, Macó, eu queria agradecer também aí, porque é muito bacana, assim, escutar novamente as origens de tudo, sabe? Muito voltar à fonte, né? Isso faz muita diferença, revigora muita gente, sabe? E eu tô com a câmera desligada, porque eu tô no meio do lote aqui, eu tava mexendo nos trem aqui, mas, assim, e às vezes bate na gente
a gente cai na tentação, às vezes, nesses momentos assim, já tem um certo tempo de caminhada, que, claro, não comparar o teu, por exemplo, né? A gente nasceu praticamente ontem no ministério e tal, mas a gente acaba levando com um desânimo, tipo assim, não, mas até agora e tal, e eu não estudo isso tudo, e não, sei lá, perdi tempo, poderia ter feito mais, não fiz. E aí, só que não, né? Nunca já tá tarde pra gente começar a investir no crescimento, a fazer a nossa parte, né? Então, assim, vendo essa biblioteca aí, tanto que você investe seu tempo desde sempre, e dá uma motivação para a gente pensar, não, vamos fazer a nossa parte aí, correr atrás também, porque Deus conta com isso também, né? A gente precisa oferecer a Deus material para ele trabalhar na nossa vida e na vida dos outros. Então, muito obrigado pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, com certeza faz toda a diferença na vida da gente. Valeu mesmo. Ok. O São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Dominum et Vificatem, o Espírito Santo na vida da igreja. E nessa encíclica ele falou o seguinte: nós fomos criados para produzirmos frutos. Se nós não produzirmos o fruto do Espírito, certamente produziremos o fruto da carne. Então, toda vez que você deixar a vida no Espírito, você pode ter certeza que você está caminhando para a vida da carne. Porque nós somos chamados a produzirmos fruto. Então, muito melhor, muito menos dolorido é produzirmos o fruto do Espírito. E o que é mais bonito, o que é mais gostoso, é tempo de derramamento do Espírito sobre a tua vida. Independente, o Lucas que você falou foi muito importante, independente de você estar achando que você poderia ter feito mais. Não olha para trás, não, olha para frente. O que eu posso fazer agora? Você falou certinho. Quando pergunta para o Mococa, qual é o teu ministério? Aonde precisar de mim, mas sempre eu estou nas universidades renovadas. Eu sou servo da messe. Aonde precisar de mim, eu vou. Precisar de lavar banheiro, eu vou lavar banheiro. Se precisar de cozinhar, eu vou cozinhar. Se precisar de pregar, eu vou pregar. Se precisar de formar, eu vou estudar para formar. Mas se ninguém falar, vai para algum lugar, você vai para onde, Mococa? Eu vou nas universidades. O meu coração está no sonho de encher as universidades da doutrina de Jesus. Porque a universidade cheia da doutrina de Jesus é um mundo com possibilidades de profissionais que atuam sob a doutrina de Jesus, que exercem a sua profissão à luz do Evangelho. E isso faz uma tremenda diferença na sociedade. Amém? Amém, sensacional. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço. Eu queria agradecer vocês por esse momento, né? E dizer para vocês o seguinte, que vocês estão no momento mais propício para que essa semente seja plantada. E podem ter certeza que o que for plantado agora, vocês vão carregar para o resto da vida. E isso faz toda a diferença na vida da gente, né? O dia que Fernando me convidou para ir no primeiro seminário no Espírito, né? Que a gente começou quando eu conheci a renovação, eu não tinha ideia do que isso ia trazer para a minha vida, né? Eu não tinha ideia do quanto isso ia ser alimento para a minha vida. Embora muito tempo isso for guardado, a gente precisa alimentar essa fé que é plantada nesse momento. Então, ela precisa ser cultivada. E vocês estão no melhor momento para isso. E como isso ajuda e faz a diferença na vida da gente nos momentos mais difíceis. Levem isso adiante e cultivem essa amizade. É a palavra que eu queria deixar para vocês. Travou aqui um pouquinho. Muito obrigada, Viviane. Nossa, cultive amizade, gente. Nós somos uma família. A família tem que ficar junta. Agora eu tô super feliz. Agora, gente, quando falando assim, vamos convidar o Mococa, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho nem o contato dele, não tenho nem roupa para falar com ele. Mas graças a Deus, eu agradeço demais, assim. Nos aproxima, né? Foi muito bom que nos aproximou, né? E é isso. Você viu que eu não sou diferente dos outros homens que tem por aí, não. Dos colegas, da sua família. Você viu que eu sou de carne e osso, né? Todo mundo viu, né? Sim. Todo mundo percebeu, né? Sem medo, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Ele é bravo, mas a braveza dele faz falta também. Foi muito bom.
Então vamos tirar nossa foto. Deixa eu só agradecer, eu queria agradecer muito, né? Tá. Eu não sou tanto tempo quanto o Mococa, mas já estou há um tempo também, e eu concordo que é Timur, né? E foi muito bom rever né? Ouvir falar do sonho novamente. Tantas vezes a gente escuta, mas é tão bom. Os últimos 2 anos foram de adoecimento na família, e assim, alguns projetos estão parados, porque tem me consumido muito, né? Minha mãe adoeceu. E a questão dos profissionais, né? Dos profissionais, assim, mexe muito comigo. E como foi bom ouvir, e eu me lembrava que em outro momento, essa fala, né, de quantas pessoas tem, às vezes foi escutado de uma forma assim, sem docilidade, né? Eu ouvi a Ana Carolina falar, a Luísa falar, o Lucas, a docilidade deles, assim, porque eles entenderam isso, esse chamado de que sonhe mais alto, né? Não é assim, não estou te cobrando, eu estou te convidando a sonhar mais alto, né? E como é bom reviver esse sonho, né? Poder deixar esse sonho produzir mais frutos em nós, né? Deus nos abençoe. Muito obrigada, Mococa, pela disponibilidade, por todo mundo, né? Que continua a cada dia na universidade. Eu queria agradecer também pelas palavras, né? E essas palavras ecoam muito de vontade mesmo de seguir em frente, né? E assim, muitas vezes a gente fica desanimado, achando que tem pouca gente chegar a tantas pessoas, mas pelo seu exemplo, quando você começou, assim, lá em 94, né? 94, mais ou menos isso, né? 94. E aí o que acontece? Esse sonho está até hoje e está produzindo frutos, né? Eu acho que a gente tem de batalhar para produzir mais e mais cada dia. Glória a Jesus. Alguém mais deseja compartilhar, gente? Lembrando a todos que o nosso encontro hoje continua até às 5. Então vamos ficar todos juntos. Nós teremos agora o intervalo para o almoço. Quer dizer que agora. Foi surpresa, é? Foi surpresa. O Mococa foi surpresa. Quando eu perguntar quem é que vai ser de tarde, porque vai ser surpresa também, né? Vai ser surpresa também. Eu até coloquei as iniciais lá no grupo, aí o povo tá respondendo, aí tem uns que estão acertando. Ih, podia ter falado, né? Porque agora o povo já sabe. Mas foi surpresa. E que surpresa boa, hein? Presente de Natal, gente, antecipado. E à tarde ainda tem mais surpresa. Temos dinâmica, temos... Nossa, não vou dar spoiler, vai ser muito bom. Então é isso, gente. Agora, a foto agora. Alguém mais vai querer compartilhar? Não? Então é isso. 1, 2, 3 e sorrisão. 1, 2, 3 e diga amor! Vou tirar mais uma. Ixi, agora minha câmera saiu todo mundo. Aqui também. Mas tá bom. Deu para salvar uma aqui. Muito obrigada, gente. Bom almoço para vocês. E 1h30 nós retornamos. Antes de sair, tem um formuláriozinho para vocês preencherem, por favor. E é isso. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, Fernando. Agradeço. Obrigada, Viviane, pela partilha, pelo testemunho de vocês, gente. Nossa, muito bom. Um beijo a todos. Pois você dá um beijo abraço da Carlos para mim, viu? Mando sim um abraço para toda a família. Linda família. Que Deus os abençoe. Amém. Que assim seja. Amém. Então é isso, gente. Quem quiser continuar logado, pode. Vai ser esse mesmo link. E é isso. Muito obrigada. Muito bom. Voltem à tarde, hein, gente? À tarde nós temos mais pregadores surpresos, mais momentos surpresos.
compartilha a tela. Colocou. Eu queria colocar uma música.